pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. E ouçam tua voz, e amem tua voz, e busquem sempre obedecer. E tenham em ti o tesouro maior, e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andares, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. E os filhos são herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. E ouçam tua voz, e amem tua voz, e busquem sempre obedecer. E tenham em ti o tesouro maior, e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus, e nós somos livres do mal, e o teu pão nos sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, não somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andares, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos.
Deus famoso, nosso Deus, amém? Damos início à entrada da plataforma, vamos cantar o número 8.
Jesus, a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor. A Deus supremo, Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. Grande Pai de infinita misericórdia, gratos somos porque estamos em Tua casa, Senhor. Aqui está o Teu povo reunido como família, e aqui viemos, Senhor, pedir a Tua misericórdia e amor. Dá-nos o Teu Espírito, a Tua sabedoria dos altos, para que possamos agora estudarmos e nos alimentarmos, Senhor, da Tua palavra. É o que nós pedimos, não que há em nós méritos, mas no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Continuando em pé, todos em pé, por favor. Vamos cantar neste momento o hino à oração da família e vamos nos lembrar que tudo começa em casa. Amém. Que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama. Oh, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor. Nossa mesa se farta de pão, e a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, bendito
vem, Senhor, morar comigo. A tua casa nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Abençoa o nosso lar. Amém. Agora vamos ficar pequenininho diante de Deus. Vamos orar. Santo, santo, poderoso Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez, agradecido, Senhor, porque estamos aqui na tua casa de oração. Agradecido, Senhor, porque a gente já louvou através da escola sabatina, dos momentos de louvor, e agora vem a parte principal, que é a tua palavra, Senhor. Neste momento, derrama teu Espírito Santo sobre o teu povo, sobre o teu tempo, Senhor, para que assim a gente possa ouvir a boa mensagem que vai ser passada em nome de Jesus. Abençoa também o pregador que vai falar através do teu bom e santo Espírito, e que a gente esteja preparado, Senhor, para ouvir a mensagem em nome de Jesus. Nos abençoe e nos transforma, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Serve muçulmana. As mesquitas são os lugares das igrejas. Os diáconos estão liberados para recolher os dízimos e as ofertas. Bom dia, meus amados, novamente. Eu tenho que falar para vocês que eu estou um pouquinho nervoso. Não vou negar não, viu? Primeiro porque minha esposa chegou no começo da semana com um convite. E aí quando ela... Às vezes quando eu chego no serviço, né? Chego um pouco estressado, tensão, muitos problemas na rua, aí chego. Aí primeiro ela me faz uma massagem, Valdinar, né? Aí tira a meia e tal, relaxa. Aí ela quer alguma coisa. Aí quando eu relaxo mesmo, legal. Quando eu vou pedir o jantar, ela, amor, eu queria te fazer um convite. Aí eu falei, amor, não, é porque a gente não tem uma pessoa para pegar no sábado, e aí eu pensei em você. Eu disse, rapaz, é um pouco complicado, porque sobre família eu nunca preguei, né? E sempre quando eu gosto de fazer meus sermões, eu sempre gosto de fazer mais 3 semanas, até mesmo um mês, né? Para a gente fixar e a gente ter respaldo no que a palavra de Deus está falando. Mas amor, eu vou ajudá-la. Eu creio que o Espírito Santo é muito maior do que a minha fraqueza. E estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus e que possamos nos alimentar, né? Do instrumento no qual Deus usou hoje para falarmos sobre família. Vocês podem ficar à vontade, né? Se quiserem descer, fiquem à vontade. Então, irmãos, tem esse tema, né? Tudo começa em casa. O sermão que nos é passado, ele vem detalhado em Deuteronômio 6. E aí eu fiz algumas alterações, né? Mas com o mesmo sentido e os mesmos personagens, para que pudéssemos vir aproveitar a respeito de que tudo começa em casa. Às vezes nós reclamamos, irmãos, que nós não temos tempo de fazer culto, às vezes até mesmo de estudar a Bíblia, ou até mesmo de nos dedicar em
algum papel que é passado da igreja, seja de um ministério jovem, seja no ministério da música, da escola sabatina, e a gente fala assim: rapaz, irmão, não dá para mim hoje porque não vai dar sábado, porque essa semana aqui eu estou muito sobrecarregado, não vai dar tempo de eu decorar isso aí tudinho não, está muito grande, não dá. Rapaz, irmão, não dá para mim participar porque esse texto aí é muito grande, eu sei que eu vou me enrolar e essa semana aqui o trabalho está muito pegado lá e não vai dar, eu não vou decorar isso tudo. Irmão, não dá porque é dia de prova lá na faculdade, não dá. E às vezes nós também pecamos como pais, né? Eu falo às vezes de mim, né? Que às vezes a gente chega cansado do serviço e às vezes até mesmo não nos planejamos de podermos chegar em ponto para fazermos nosso culto com a família, né? E darmos o nosso exemplo. Às vezes eu chego 7, 7h30, né? E eu sempre peço para André: André, faz o culto com os meninos, né? Faça a lição. Eles são pequenos, mas é como fala aí, dos pequenos que fazem os grandes. Irmãos, nós, como pecadores, nós erramos muito no nosso lar. E eu não falo isso só porque nós temos filhos, mas eu falo isso como cristão, como casado, como filho também e como pai. E eu irei cantar uma música agora que fala mais ou menos do que nós realmente precisamos em nossa vida cristã, em tudo que fazemos. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos e cubra o seu rosto de toda a imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Às vezes nos tornamos cansados e às vezes esquecemos de Deus, porque em Deus temos a cura. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara
capítulo 2, versículo 1 a 2. Som. Eu cheguei hoje, agora sim, melhorou. Cheguei hoje na igreja, o Wagner disse que tinha um microfone novo, né? Mas tem um microfone aí, top das galáxias. Shuri, um Kadosh. Rapaz, tem que usar esse microfone. Mas rapaz, bora botar aí. O microfone novo para cantar é comigo mesmo. E aí o microfone tá bem ali, eu olhei ela, o microfone, eu tô doido para pegar o microfone. Aí o Wagner me deu o microfone sem fio. Mas tá bom, então. Tá bom, viu? Obrigado. Vamos lá, amados. Amados, nesse capítulo de Êxodo, a gente sabe que durante muitas histórias na Bíblia, a gente se depara com algumas famílias que enfrentaram dificuldades, enfrentaram guerras, enfrentaram batalhas, e ainda assim, pelo representante da sua geração, ou então a sua geração, foram vitoriosos em Deus. Eu gosto do Antigo Testamento porque o Antigo Testamento nos mostra muitas situações do dia a dia que nós enfrentamos hoje. Algumas situações que a gente não espera passar e que às vezes a gente não há como encontrar uma solução. E aí quando nós lemos essas histórias, a gente se fortifica no Senhor. Sim. Então, uma dessas histórias é a história de Moisés. A gente já viu a história de José, a gente já viu a história de Davi e outras histórias mais. Em Deuteronômio praticamente se fala muito sobre os acontecidos e eventos do povo de Israel. Mas eu queria trazer a atenção dos irmãos, juntamente comigo, para a história de Moisés. Nesse capítulo 2, versículo 1, ele não fala mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver aqui onde é que está meu 4.8, que agora também é coisas. Robson, já tem 40 anos, Robson? Rapaz, é incrível. Quando a gente chega nos 40 anos, no meu caso, né? Tudo muda. Antigamente eu marcava 10 gols de uma pelada, 6, 8. Hoje em dia mal eu dou uma assistência, Valdina. Não consigo mais marcar gol, mas é para todos a idade. Um dia todos vão chegar lá. Isso se Cristo não vier antes, amém? Então nos fala o seguinte: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 vezes. Daqui em diante, a gente estudando, aqui para quem conhece a história de Moisés, né? O faraó ele fez 2 decretos, né? Um dos decretos o primeiro foi que todo o povo hebreu ele iria ser escravo. Na verdade, depois que acabou toda aquela geração de José, quando ele entrou no Egito, juntamente com seu pai e os seus irmãos, ele passou um bom tempo ali, o povo de Israel, né, nas bem-aventuranças ali no Egito, e quando chegou um certo tempo, se viu a multiplicação do povo de Israel, e ali o faraó ficou muito preocupado, né? Rapaz, esse povo aí que está conosco, temos que fazer alguma coisa, vamos fazer aqui um decreto. E aí foram escravos, e no segundo, eles viram que continuava ainda a multiplicação ainda do povo de Israel, dos hebreus, né? E aí disse, vamos fazer outro decreto. E é o seguinte, vamos falar aqui para as parteiras, todo filho da casa de Israel tem que ser morto quando for nascido. As filhas se deixam viver, mas os filhos, vamos matá-los. Caso de reprodução. E ao decorrer disso a gente viu o que aconteceu, né? Teve Moisés, passou 3 meses escondendo. Moisés colocou no cesto, colocou no rio, e ali a filha de Faraó encontrou a princesa. E aí a Miriam veio e falou que tinha uma pessoa para poder cuidar do filho, e ali ele foi criado pela sua própria mãe, devido ao plano de Deus.
Irmãos, nós pais, nós temos aqui eu falo para os pais, claro, que tem filhos, né? Casados. Nós temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos. Às vezes eu me preocupo muito lá em casa, né? E a gente vai chegar aqui nesse assunto, lá na frente, que meu filho ele tem 10 anos. Viu, irmão Vitória? Aí um dia eu cheguei cansado em casa, eles estavam indo para a igreja. Quarta-feira, foi uma quarta-feira. Aí eu cheguei assim mesmo. Só vai bom agora. Eu cheguei cansado em casa, homem, eu acho que Matias sabe o que é isso. Toda vez, rapaz, Matias vai trabalhar lá na Pirâmide, na Raposa. Rapaz, é muito longe. E aí, irmãos, eu chego em casa e tiro as coisas e tal, e eles estão saindo às vezes. Às vezes eu chego até mais tarde. E aí um dia eu cheguei, cansado, tirei o sapato e tal, eles estavam saindo, e aí Pietro veio. Ei, pai, o senhor não vai na igreja? Aí eu disse, pai, hoje o pai não vai. O pai está cansado. O senhor está cansado? Cansado. Meus pés estão todos doloridos. Não é que seja justificativo o que eu irei falar. Minha cirurgia está inchada. E realmente, quando eu passo muito tempo, fica inchado também. Quando eu jogo bola também, irmãos, também fica inchado. Papai está muito cansado, filho. Mas ora lá pelo papai. E aí ele falou assim, uma coisa que me deixou, para a idade dele, me deixou muito atento. Então, desde então, eu estou tentando mudar esse caso. De vez em quando eu levo ele para a bola. Eu sempre gosto de levar meu filho juntamente comigo. Né? O tempo que eu tenho, eu tento de alguma coisa aproveitar. Seja quando o quarteto vai cantar, eu coloco ele. Ah, pai, eu não quero ir, eu quero ir lá com meus amigos. Não, vai comigo, bora. Vamos lá. E aí quando chega lá, ele já muda. Ontem teve ensaio do quarteto, foi o aniversário do nosso diretor. E aí, não, pai, eu vou ficar aqui. Não, pai, você quer me levar? Eu disse, bora. Não, vou ficar aqui. Não vai. Não, pai, eu não quero ficar com o vovó. Meu filho, você vai. Aí a André, não, vou ficar em casa, vou ficar com o vovó. Tá bom, não pode ficar. E ele não estava querendo. Quando ele chegou lá, depois do ensaio, teve aquele, como falo, né, comes e bebes, né? Pô, salgadinho, uma porção de coisa. Aí daqui que eu tô. E aí aproveitou. Então nesse dia, irmãos, aí ele chegou para mim, pai, o senhor não vai na igreja? Eu disse assim, não, pai, eu estou cansado, filho. Poxa, pai, quando a gente vai na bola, você chega do serviço cansado, dia de segunda-feira, e você vai jogar lá no carro, você cansado, e para a igreja você não quer ir. Irmão, sabe, foi uma lapada na minha cara. Eu só fiquei, fiquei olhando para ele. Fiquei olhando assim, rapaz, eu vou te dar uma cintada. Não me respeite. Mas eu não posso, porque ele está certo. Vocês entendem, irmãos? Ele está certo, eu estou errado. Aí eu fiquei assim, aí a Andréa me olhou, e aí eu não sei nem o que falar, nem falei nada. Eu disse, ora pelo papai. Falei isso para ele. Tá bom, pai, eu vou lá, vou orar pelo Senhor. Entendem, irmãos? Nós, pais, nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso exemplo dentro de casa. Moisés, a uma certa idade, ele foi disciplinado, ele foi ensinado, ele foi, eu posso dizer, obrigado a ter um princípio do povo de Israel, a lei de Deus. Em Deuteronômio 6, ele nos fala mais ou menos isso. Que tudo que façamos por amor a Deus, tudo que colocamos, tudo que nos dedicamos, que seja reconhecida aos olhos de Deus. E o nosso lar não é diferente. O nosso lar não é diferente. Moisés, ele chegou a uma certa idade, ele foi tomada de sua mãe, tomada. Eu acredito ali, eu posso ver a imagem quando os soldados chegaram e disseram assim, olha, cadê o Moisés? O príncipe está aqui. E então, a gente vai ter que levar porque agora ele vai viver com a princesa. E eu acho que eu não sou mãe, mas a gente pode ver assim, quando uma criança, um filho é tirado dos braços da mãe, qual a dor, né, que ela poderia sentir. Um pedaço dela saiu de dentro dela e agora foi tomado à força.
Mas Joquebede, ela, em um certo momento, ela ficou muito feliz. E ela não sabia disso, porque tudo quanto Moisés aprendeu em sua infância foi sobre a lei de Deus. Foi sobre as histórias dos patriarcas, foi as histórias do seu povo, os israelitas, que venceram através de um Deus que era um Deus de milagres, que era um Deus de soluções que não se achavam, mas diante da fé em Deus, Ele os livrava. Ele aprendeu dessa forma. Em um certo tempo, ele se sentiu em conflito com ele mesmo, em uma certa situação onde ele, pela raiva e pela carne, acabou matando um egípcio. E ali ele viu que era uma coisa errada, não por ser um egípcio, mas por ele ter tirado a vida de um ser. E ele aprendeu isso, e não foi com o povo egípcio. O rei Faraó, amados, era um rei muito, os egípcios eram um rei muito malvados. No decreto contra os hebreus, para vocês terem uma noção, como poderia homens pegarem crianças indefesas e jogarem para os jacarés, os crocodilos, comerem? Vocês entendem? Como é que podia uma coisa dessa? Né? E eles eram muito maléficos, eram muito dessa forma. Mas o que eu quero falar para vocês, amados, para nós, na verdade, eu me incluo nisso. Moisés, ele chegou a um certo tempo da vida dele que ele disse assim: não, tem alguma coisa aqui errada, eu não reconheço esse Deus do Egito, aqui, da forma que o meu pai, até então, ele não sabia, que ele não era pai, né? Da forma que ele fala a respeito, não, tem algo errado. Algo dentro dele que ele aprendeu quando ele era criança, ele aprendeu que não era o certo. E agora ele fazia, mas ele não tinha as respostas concretas. Mas Deus todo o tempo estava com Moisés. Todo o tempo o povo estava com Joquebede, estava com sua família também. Sabe, irmãos, às vezes a gente não entendemos o plano de Deus. Às vezes a gente não entendemos. Né? Eu sou um pouco suspeito em falar nisso na minha vida. Deus, às vezes, ele age de uma forma que eu não sou merecedor. Às vezes eu faço as coisas tudo errado, irmãos. Eu faço as coisas tudo errado. Mas Deus, pela sua misericórdia em Cristo Jesus, pela sua graça, Ele ainda assim me mostra que quer me salvar. A minha avó, ela teve... Eu sempre uso o exemplo da minha avó. Minha avó, ela teve, eu acho que praticamente uns 12 filhos. Cadê a mãe? Mãe? Uns 12, né, mãe? Dos 12 ficaram 9, né? Todos os 9 foram ensinados a andar no caminho do Senhor. Todos os 9 vão andar. Todos os 9. Agora para a igreja. Não quero ir. Vai para a igreja. Eu me lembro que eu passei um tempo sendo educado pela minha avó. E aí nós éramos 4, eu, Isaías e o Cianos, nós éramos primos. E aí todo sábado a gente tinha que ir para a igreja. Quando tinha semana de oração, a gente tinha que ir para a igreja. A gente morava no Santa Cruz e a igreja era lá no Monte Castelo. Eu tinha, acho que mais ou menos uns 11, 12 anos. E aí eu não sabia muito bem, amados, né? Quando eu fui morar com minha avó, eu não andava muito de ônibus, né? E os meninos já 13, 14, Anderson tinha 9. Eles já sabiam andar em São Luís todo dia de ônibus. E aí quando o vovô disse: olha, vamos para a igreja. E a gente se vestia, entrava no ônibus, eu entrava junto com ele, né? E atrás deles. Mas se ele se perdeu, eu estou com ele, não é minha culpa. E a gente ia direto para a igreja. Terminava a igreja, voltava para a igreja. Voltava para casa. E assim a gente foi ensinado dessa forma. Vovó sempre colocou Deus sempre como fosse prioridade para a gente. Os 9 filhos delas, foram 5 mulheres e 4 homens, foram tudo ensinados
na doutrina da igreja, na doutrina da Bíblia, que diga, nos princípios. Desses 9, ficaram apenas 3, a Taça Leide, do Ciné e o Agostinho. Ficaram 3. O restante tomaram seus caminhos, né? Escolheram viver da forma que quiseram, mas essa culpa não cai sobre minha avó. Sabe, irmãos? O meu pai até hoje fala, ele tem hoje em dia 64, 65, desculpa. E aí papai, eu falando essa semana, toda semana eu gosto de ir lá na casa dele, né? A gente conversa às vezes e tal. Eu nunca estive tão perto de papai como esses tempos agora. Nunca estive, né? Papai em uma certa idade, trabalha, um vigor bom. E aí eu conversando com o papai ele gostava muito de uma cervejinha gelada e tal. Os amigos, acompanharia um reggae. Eu lembro da minha infância em casa, o papai comprava uma radiola quase desse tamanho aqui, cheio de buraco de som, e botava esse som só de reggae em casa. E a casa era pequena, tinha 3 compartimentos. Pensa, uma zoada que ficava dentro de casa. Eu não podia falar nada, nem mamãe também podia falar nada, coitada. E aí eu conversando com ele, e ele disse assim, meu filho, rapaz, eu fui ontem na igreja aqui do Túnel do Sacavém, aqui, estou indo dia de sábado na igreja. Eu disse, poxa pai, que bom, que legal. Estou indo. Meu filho, eu já aproveitei muito da vida, não quero mais isso para mim. Eu estou 5 meses sem beber, não bebo mais. Mas, bom. Meu filho, eu cansei, eu vi que esse mundo hoje em dia não vale mais nada. Eu tenho um Deus que tem me ajudado todos os dias ele tem me ajudado com o alimento aqui em casa. E eu creio nesse Deus. E eu estou guardando o sábado. Todo sábado eu vou para a igreja. Estou indo aí. Quando der, né? Quando der eu vou, mas está indo. E aí quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo minha avó, que implantou em seu coração e sua mente a lei de Deus. E um dos mandamentos de Deus o incomoda, que é a respeito do sábado. E aí ele está começando aí. Sabe, irmãos? Sabe a mensagem? O nosso lar, ele tem várias dificuldades, vários problemas. Mas ele não é o pior. Ele não é um lar que não possa vir ter cura, solução. Mas isso, se colocarmos na mão de Deus, se implantarmos na mente dos nossos filhos em que acreditamos. E eu não falo, irmãos, só em fazer o culto matinal, o culto vespertino, ou ler a Bíblia, ou coisa parecida. Não. Eu falo de nós, pais. Porque assim como Moisés, em um certo tempo de sua vida, eu não posso dizer que ele escolheu outro caminho, mas que ele foi forçado a ir para outro caminho, ele reconheceu que o Deus verdadeiro era o Deus dos pais deles. Porque ele foi ensinado dessa forma. E é o que aconteceu? Ele se virou contra o faraó e disse que daqui eu não vivo mais. E ao decorrer, ele salvou o seu povo, como a gente já sabe a história. Pegou toda a sua nação, o povo do Egito, e passou pelo Mar Vermelho e demonstrou ali a sua fé no que ele tinha aprendido, nos princípios e no que tinha ficado realmente cravado em sua mente, que o único Deus no qual ele poderia servir, que era um Deus verdadeiro, era o Deus dos seus pais, o Deus de Israel. Irmãos, às vezes nos falta fé. Eu tiro por mim, irmãos. Às vezes nós ficamos acomodados e acabamos não nos lembrando que nós precisamos nos apegar a Deus e amar mais a nossa família, amar mais o nosso lar. Porque a salvação, irmãos, em Cristo começa não é pela igreja. É o que a Bíblia fala.
A salvação, ela não começa pela igreja, ela começa pelo nosso lar. E para isso, nós temos que ter amor. A gente tem que ter amor ao ponto de que a gente faça tudo por amor, seja ao nosso cônjuge, seja aos nossos filhos, seja à nossa mãe, ao nosso pai, seja em nosso lar. Então às vezes perguntamos, mas onde nós vamos encontrar esse amor? Mas Deus, Ele responde. Assim como Moisés e outros patriarcas descobriram esse amor para cuidar do seu lar, da mesma forma, Deus tem nos dado esse amor. É necessário que nós possamos vir perguntar para Ele que amor é esse, para podermos colocar em nossa vida. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou dos meios dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o que eu fiz em toda a minha vida e me deu seu perdão? Oh, se eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor que eu nunca quis de compreender. O amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo para morrer? Oh, se eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Amém, irmãos? Eu queria só contar mais uma história.
assim como Moisés e tantos outros homens de Deus, ainda temos esperança, sabe, irmãos? O título desse sermão, tudo começa pelo lar, ele é muito enfático em dizer que se entregarmos os nossos fardos, entregarmos a nossa dificuldade, entregarmos as nossas aflições, nós conseguimos vencer, sabe? Irmãos, é difícil viver nessa terra, é muito difícil. Eu tive muitos problemas, como algumas pessoas não sabem os problemas, mas sabem que nós enfrentamos muitos problemas, né? E a gente imaginou que não tinha solução. Mas sabe assim, Deus faz de uma forma assim, que em meio à tempestade e dificuldade, que você fica mais... Sabe por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com meu filho? Por que tem acontecido isso com meu marido? Por que nós estamos assim? Será que isso não vai cessar? Senhor, será que isso não vai cessar? Irmãos, o que eu falo aqui não é para emocionar ninguém, sabe? Eu falo porque eu fui testemunha do milagre de Deus no meu lar. Nós não somos exemplos para ninguém, não somos, mas nós fazemos os nossos erros acertos. Nós erramos muito, irmão. Lá em casa a gente erra muito, mas sabe o que é o bom? Eu dou glória a Deus, é porque nós temos um Deus que quando nós olhamos para Ele, nós dizemos assim: eu estou errado, ela está certa. Não, eu estou errado e ele está certo. Rapaz, papai está certo e eu estou errado. Rapaz, meu irmão está dizendo que é porque naquela história eu estou errado. Sabe, irmãos? Isso é muito gratificante. Eu não vou falar dos meus filhos, senão eu vivo meu sono. Eu amo meus filhos, amo minha família, amo minha esposa. Mas é pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, é que ainda somos chamados como família. 22 de março de 2020, vocês se lembram dessa data? Alguém lembra dessa data? 22 de março de 2020. Os estudantes aí, Arthur, Júnior, já era nascido, né, Júnior? Mas claro, né? Por favor. Arthur também. 22 de março de 2020. Esquecemos o que aconteceu. Passou rápido. Posso ir um pouquinho antes. 19 de dezembro de 2019. OMS. Sabe o OMS? Vamos pegar tempo. Já passou até meu tempo já. Pandemia. Muitas pessoas morreram. Não foram? Muitas pessoas morreram. E foi só aqui no Brasil? No mundo inteiro. E aí a gente temos coragem de dizer que nós não temos tempo para Deus. Não, eu não tenho tempo, eu estou muito cansado, eu estou muito assim, não, tenho um compromisso e tal. Sabe qual o trunfo principal de Satanás? É preencher o nosso tempo com coisas banais. Sabe? Rapaz, não, uma vitória não vai dar para mim, porque 7 horas o meu amigo vai me ligar 20 chamadas e eu tenho uma reunião com ele. É de quê? É de bola. A gente vai ver como é que vai fazer um campeonato aí. Aí a gente reclama do tempo. Março de 2020, se teve o primeiro lockdown. Lembra dessa palavra? Lockdown? O que aconteceu? Ninguém podia sair de casa.
Sabe o que aconteceu com os lares nesse tempo? Sabe o que aconteceu? O índice de divórcio aumentou, irmãos. Os cônjuges não se aguentavam dentro de casa. Tá muito chato toda vez que tu fala isso. Embora é complicado, né, como falar isso. Mas toda vez que tu pega no pé, sei o que, aumentou-se o divórcio na pandemia, disparou, porque a separação, o pessoal não se aguentava mais. Não se aguentava. E aí eu pergunto para os irmãos. Sim, pode falar. Né? Oi, Matias. Eu falei para Matias, a gente foi numa bolinha sal, eu disse, Matias, cadê Emanuel? Rapaz, ele ficou em casa e tal, mas eu entendo porque a gente estava de moto, né? Ele tinha me dado uma carona, mas sempre é bom a gente levar nossos filhos. Pode ser pequeno Pedro, quando chega lá, ei pai, eu quero entrar, eu disse, meu filho, não dá para te entrar, tem uma opção grande. Não, pai, mas eu quero jogar, você joga a bola com meu filho. Desse tamanho, esses teus palitos aí, se for dividir uma bola, a pessoa chutar a bola, quebra tua perna, teu joelho e tua coxa, assim, não dá certo. Mas ele está lá comigo. Mas o que eu quero dizer para vocês, a pandemia, se teve muito tempo para as famílias se reunirem, muito tempo, as pessoas ficarem dentro de casa, não, porque era falta de, não, eu me divorciei dela porque era falta de tempo. Eu tinha 2 serviços e aí ela tinha um e a gente não tinha tempo de ficar junto. E aí eu não tenho tempo, nós não dava para falar com ela. Nesse tempo da pandemia, se teve muito tempo, irmãos, de nós corrigir alguma coisa em nosso casamento que não estava dando por causa do tempo, de corrigirmos a nossa forma de agir com os nossos filhos, porque não estava tendo tempo e ainda assim não se teve essa correção. Alguns aproveitaram, outros não. Mas não se teve. Então, a desculpa não é tempo, irmãos. A desculpa é porque nós não entregamos verdadeiramente nas mãos de Deus. A desculpa é porque nós não fazemos o nosso culto. Eu não sou perfeito, irmão. Eu erro. Às vezes eu deixo de fazer, irmão. Não vou negar aqui para vocês. Mas eu procuro fazer. Quando eu não faço, a minha esposa vai lá. Não faz. Eu louvo a Deus por ter uma esposa como a André. Sabe? Então, não adianta nós culparmos, porque tudo começa em casa, irmãos. Talvez o que eu fale aqui seja um pouco forte, mas não é a minha intenção. Mas os filhos, aqui na igreja, eles são o espelho dos pais lá. A escola, ela faz o trabalho dela, mas quem educa somos nós pais. Meu filho às vezes erra, minha filha erra. Eu sou dificilmente bater neles dois. A André, ela já tem uma forma mais de educar, mais do que eu. Mas eu dou graças a Deus. E quando eu falo alguma coisa para os meus filhos, eles obedecem, sem eu bater. Mas quando era necessário, eu batia. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu vi muitas famílias ensinadas dessa forma. E eu pegava o modelo dessa forma. Graças a Deus que em nossa casa de oração, na casa de Deus, existem famílias exemplares, entre aspas, onde Cristo é o centro. Mas eu não falo só por conta de filhos, mas eu falo também de casal, amados. Vamos orar, sabe? Satanás, ele está irado pelo que se aproxima. Uma das coisas que ele quer fazer é bagunçar com o casamento, essa aliança, essa instituição. Sabe, ele afasta o marido, ele afasta a mulher. Ele não tem filhos, mas tem aqui a parente da mulher, a irmã da mulher. O Satanás usa ali a irmã dela para chegar na hora, bagunçar o casamento deles dois. Não, mas é minha família, foi minha família primeiro e tal. E bagunça, filho. Tudo começa no lar. Sim.
Sim. Sim. Sim. A família toda sofre. Sim. Sim. Amém. Sim. Sim, sim. Mas a gente cremos dessa forma, irmãos, sabe? Como eu falo, como o irmão falou. Então tudo começa no lar. Irmãos, para eu não tomar muito tempo, o meu apelo hoje é que todos nós, como família, nós possamos estar unidos. Que a breve volta de Cristo está muito próxima, as profecias se cumprindo muito rápidas. E nós precisamos estar unidos como família. Sabe, a família não é só homem e mulher, não. Sabe, ela é ali com o filho, com a mãe, a irmã, com outra irmã, e assim sucessivamente. O que importa é colocarmos Deus em primeiro lugar. Que Deus seja louvado, não só por todos nós, mas também pelo esforço que nós fazemos de poder concretizar, de podermos levar a nossa família para o céu, porque não é fácil. Não é fácil. Possamos colocar de pé para uma breve oração cantada. Fechamos nossos olhos. Esse momento você possa vir meditar, entregar todos os seus problemas e dificuldades a Deus, porque Ele é maior do que qualquer outro problema, qualquer outra dificuldade. Pai nosso, que estás no céu, nossas dívidas perdoa por nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações